Olá, espero que tudo esteja bem com você. A partir dessa videoaula, nós vamos começar a trabalhar com algumas animações em nossa aplicação. A primeira delas é uma animação para localização de informações que a gente vai exibir aqui acima do List View. Isso vai ser um balão de orientação. Bom, contextualizando, sempre que temos a situação de utilização de um novo aplicativo, é importante que ele nos forneça orientações que nos auxiliem em seu uso e localização de informações. Desta maneira, desenvolveremos, na sequência, recursos visuais que possibilitem que nosso usuário identifique a localização do total do pedido, que está aqui, mas a gente vai ajudar ele para identificar isso melhor. Então, o problema que a gente tem é buscar uma maneira descontraída para exibir uma orientação ao usuário e tê-la em um balão do estilo história em quadrinho. Implementaremos a geração deste balão como solução para este problema. Bom, para o desenho do balão, nós vamos fazer o uso de um pacote. Nós vamos no PubDev e esse pacote chama Clip Flutter. Temos ele aqui, legal que ele já está no Safety, está bem atualizado. Vamos verificar a instalação dele, como fazer. Então, aqui está 1.1.1, é a versão, mas ele tem essa 2.0.0 aqui se a gente for usar o no Safety. Vamos testar com essa que ele está orientando aqui, porque a outra ainda não é estável. Então, vamos aqui no nosso PubSpec, seguindo o nosso padrão de ordem alfabética. Aqui a gente vai instalar. Vamos aqui executar o pubget. Ok, executou. Vamos em nossa pasta lib. Aqui em pages. Em home, nós vamos criar uma outra pasta e vamos chamá-la de widgets. Vamos torcer que o nosso pacote tenha sido instalado para auxiliar na implementação. Nós vamos aqui criar uma classe que vai ser um stateless. Então aqui criamos um arquivo, vamos chamá-lo de clip_widget. E aqui vamos digitar o stateless. Aqui, vamos chamá-lo então de clip_widget. Vamos ver se ele auxilia aqui na importação. Ok, o material. Muito bem. Nós precisamos precisamos definir a altura e largura para a caixa de mensagem que nós vamos utilizar, tá bom? Então, eu já sei isso por causa da implementação que ele não importou. Agora sim. Então, aqui, eu vou definir um final double, colocar aqui comprimento, caixa de mensagem, com tamanho 200. E um final double, largura, altura, caixa de mensagem. E vamos colocar 120. Melhor a gente ter variável que pode querer mudar depois. Então nós teremos, de início, ao invés de retornar o container, nós vamos retornar um column. Esse column, vamos colocar aqui o children dele, aqui. Perfeito. Então essa é a nossa classe inicial. Para que a gente veja ela sendo exibida, nós vamos na nossa home page, aqui, home page, aqui em nosso body nós temos um observer. Então nós vamos mudar esse observer para que ele receba um stack. Então aqui, ao invés de retornarmos isso, nós vamos retornar uma pilha.
clicar aqui. Vamos colocar aqui o stack. Stack. Ok, deixa eu colocar aqui o children dela. E aí eu coloco isso aqui dentro. Aqui. O stack é um container de múltiplos elementos, tal qual o column e o row. Só que os elementos colocados nele são feitos camadas. Pensa num monte de cartas de baralho, é uma em cima da outra. Então, todas podem ser visíveis em um mesmo nível da aplicação, em mesmo nível da visão. Então, eu teria aqui, vou colocar aqui, ok? Eu colocaria aqui o meu clip widget, que nós já fizemos, começamos a implementar ele ali. Que ele não importou. Ok, agora importa. Ele só vai ter coluna lá, ele não tem nada por enquanto. Mas nós vamos fazer o seguinte aqui para verificar. Deixa eu colocar só aqui um container. Aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa ali. Deixa eu ver. Aqui é vírgula. Vamos só colocar aqui um height nele de 100, só para a gente testar. O width de 100 e um colors.indigo. Vamos verificar o que aparece ali. Ó, verifica que ele apareceu aqui. É o body. Ele apareceu no início do body. Nós não queremos isso. Né? Nós queremos que ele apareça em outra posição. Então a gente quer uma posição específica. Então a gente vai envolver esse widget com outro widget e vamos utilizar um widget chamado positioned, que ele vai ter uma posição específica para o nosso widget. Deixa eu colocar aqui a vírgula para ajudar. Então eu vou ter aqui ele na posição direita 0, o tamanho dele 250 e ao topo eu vou colocar 10. Vamos ver o que muda ali. Olha lá, ele deu uma mudada, né? A gente está usando o posicionamento dele realmente. Ok? Agora então vamos implementar o nosso widget mesmo. Então eu vou fazer o uso aqui, que eu vou tirar, que nós não vamos usar. Eu vou usar um cara chamado message. Aqui, ó, do clip. Agora ele importou. Esse cara aqui. Aqui no README, ele possui vários exemplos, ó, do que pode ser feito. Tá bom? Vários exemplos que pode ser feito para trabalhar. O código que eu vou colocar aqui foi baseado nesses exemplos. Então eu tenho o triângulo X1, que ele vai cortar a imagem, né? Fazer um clipe na imagem, cortá-la. Então a gente vai posicionar o triângulo 1, 0.4, multiplicado pelo comprimento da mensagem. Depois, o triângulo 2, nós vamos ter aqui o 0.5, triângulo 3, também o 0.5, e o triângulo Y, a gente vai trabalhar o 0.2 vezes a altura da mensagem. Vamos ver se só isso já aparece alguma coisa ali para a gente. Não apareceu nada ainda, não tem problema. Porque nós precisamos aqui, ainda em mensagens, em message, perdão, a gente tem uma propriedade chamada Clip Shadows, que são as sombras que nós vamos dar. Vamos antes de colocar isso daqui, vamos colocar um child aqui. Só para a gente verificar que eu vou ter um container e o color dele, vamos colocar colors pink. Vamos verificar o que acontece. Ok, não aconteceu nada ainda. Nós precisamos aqui, a propriedade que falta ainda é a altura, é óbvio, e o comprimento
da mensagem, porque ele vai trabalhar em cima disso. Aqui o height, a altura. Acho que agora vai aparecer alguma coisa ali já, porque a gente tem um container com tamanho. Olha lá, apareceu o balão. Tá vendo? Então a gente pode brincar com isso daqui, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, 0,9, só para você ver no que se mexe. Que é o triângulo, aquele negocinho do balão, ó, tá vendo? A gente está mexendo naquilo ali. Então esses triângulos, eles fazem o desenho aqui desse balãozinho, tá? Muito bem. Então nós temos o nosso container. Agora vamos verificar a situação dessas sombras aqui, né? Eu vou ter aqui então um Clip Shadow, Clip, né? Clip Shadow, ok? Vou colocar a cor dele para Colors Black. Vamos ver se aparece a sombra ali. Apareceu a sombra. Muito bem. Vamos lá. Agora nós precisamos de um filho. Nós vamos colocar, na realidade, um texto e um botão na nossa mensagem, tá bom? Para o usuário poder confirmar a leitura. Então, podemos começar aqui com um child. Deixa eu colocar esse Clip Shadows para cima. Aqui, e nós vamos ter aqui o child de container. Então, pensando assim, a gente teria só um text. Text, veja sempre o total do pedido no topo direito da tela. Então, é essa mensagem que a gente quer exibir para o usuário sempre. Olha lá, a mensagem apareceu ali. Só que não está centralizada, não está bonitinha. Então a gente pode pegar aqui e colocar uma color. Opa, perdão, aqui tem que ser um style. Deixa eu colocar isso na outra linha. Vamos ter aqui um text style. A cor dele, vamos colocar colors white. Font weight dele, vamos colocar font weight.bold. Vamos verificar se já muda um pouquinho. Ok, melhorou um pouquinho. Só que a gente quer centralizar isso, né? Então a gente poderia pensar em colocar isso em uma coluna. Esse text aqui. Então vamos pegar, vamos colocar aqui uma coluna. E vamos dizer que o main axis dessa coluna é o main axis alignment center. Vamos verificar se ele já melhora. Olha lá. Ele ficou meio centralizado, né? Mas a gente pode ainda dar um padding aqui, porque esse centralizado vem no container até essa base aqui, ó. Porque ele conta isso como o tamanho do container. Então a gente centralizou aqui, mas a gente precisa dar um padding aqui embaixo, né? Então a gente vai pegar e envolver essa coluna com um padding. E o padding vai ser o only. Nós vamos colocar aqui que vai ser o bottom. Vamos usar a nossa altura da caixa vezes 0,2 e o nosso left vamos colocar o 8 e o right colocar o 8 também. Vamos ver o que acontece aqui. Altura da caixa de mensagem. Ah, porque ele está como constante. Tem uma variável no uso, não pode ser constante. Ok? Olha lá, centralizou um pouco mais. A gente poderia trabalhar o texto, né? O alignment dele. Vamos pegar aqui o text align e definir que vai ser um text align.justify. Vamos ver o que acontece com o texto. Olha lá, justificou o texto. Perfeito.
Então já temos ali um pouquinho legal esse nosso balão. Para que o vídeo não fique tão extenso, nós continuaremos em um próximo.